E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês o seguinte: como se preparar antes de você mudar de país, né? E no vídeo eu quero realmente falar quais são as minhas 3 maiores dificuldades e o que eu fiz ou o que eu faria hoje para fazer essas dificuldades serem mais fáceis para mim depois da minha mudança. Então vamos lá, né? Primeiro deixa eu falar quais foram as 3 maiores dificuldades que eu tive, né? A primeira delas, sem dúvida nenhuma, foi o cansaço mental por conta da língua, né? Então, eu sempre estava muito cansado mentalmente, principalmente quando eu ia para o escritório, de ficar o dia inteiro conversando em inglês, o dia inteiro tendo que prestar muita atenção no que as pessoas falavam, o dia inteiro ali o cérebro tendo que realmente raciocinar numa língua diferente, né? E o que eu poderia ter feito, eu vou falar um pouquinho nesse vídeo para melhorar um pouco isso. A segunda coisa foi a alimentação. A alimentação foi uma coisa que pegou muito pra gente, né? Principalmente no começo, a gente não sabia realmente o que pedir no restaurante, o que comprar no mercado e tal. Então, assim, algumas coisas que realmente impactaram a gente foi ali a alimentação. E a terceira delas foi que a gente mudou no final do ano, quando começa o inverno aqui. Apesar da gente estar na Califórnia, onde o inverno não é um super inverno, como tem alguns lugares como, por exemplo, Nova York, ou New Jersey, Massachusetts, Illinois, né, o que for, aqui ainda é frio, né? Hoje, por exemplo, a gente está aqui com mais ou menos 10 graus centígrados, ontem bateu 3 graus centígrados aqui na nossa cidade e a gente não está nem no Natal ainda, janeiro é que o bicho pega. Então, vamos lá, deixa eu começar a falar agora do primeiro problema, que foi o cansaço mental, o que eu faria para melhorar isso. Para fazer isso, a melhor forma que você tem que fazer é se acostumar a ouvir inglês, né? A ouvir e a ler inglês grande parte do teu tempo, né? O que acontece é o seguinte: quando você nasce num país e você fala aquela língua nativamente, como por exemplo português, mesmo quando você não está prestando atenção, você escuta alguém falando e o teu cérebro meio que consegue raciocinar ali em background o que aquela pessoa está falando e você consegue captar um pouco. Então, por exemplo, você está numa conferência de 1 hora, um conference call da vida de 1 hora em português, você está conseguindo ouvir a conferência e, por exemplo, responder um e-mail. Você está conseguindo, por exemplo, ouvir a conferência e responder uma mensagem no teu celular. Apesar de a gente achar que a gente é multitarefa, mas no fundo a gente não é, a gente consegue pegar aqueles pedacinhos do meio e juntar aquilo mentalmente falando e conseguir acompanhar o que está acontecendo, né? É aquela história, se eu pegar uma palavra aqui e colocar para vocês, por exemplo, impressionante, e eu trocar algumas letras no meio ali da palavra, você vai conseguir ler a palavra impressionante mesmo ela estando errada, né? Por quê? Porque o teu cérebro está tão acostumado com aquela língua que ele meio que encontra um atalho, um caminho e descobre o que é aquela palavra. Com línguas é a mesma coisa, né? Com ouvir uma outra língua é a mesma coisa. E em inglês é exatamente assim, se você não está acostumado, se o ouvido não está acostumado a ficar ouvindo aquele negocinho ali no fundo, você tem que prestar atenção o tempo inteiro. Então, tudo que a pessoa está falando, você tem que estar 100% conectado, 100% ligado, para você ouvir 100% das palavras e você conseguir pegar. E aí tem história de sotaque, tem história de palavras, gírias que as pessoas usam no meio que você não está acostumado, tem muita palavra nova. Quando você começa a trabalhar, principalmente, as palavras de business são diferentes, então você tem que se acostumar com isso. E isso gera um cansaço mental muito, mas muito grande, né? O que eu faria hoje diferente do que eu fiz, né? Então a primeira coisa que eu falo é o teu smartphone, por exemplo, o teu computador. Tá em inglês ou tá em português? Se tiver em português, a primeira coisa que você tem que fazer hoje é ir lá e mudar o seu celular e o teu computador para inglês, né? Se você usa, por exemplo, o macOS da vida, você consegue mudar facilmente. Se você usa o Windows 10 da vida, é facinho de mudar de português para inglês. E o teu iPhone, teu Android também é facinho. Então a primeira coisa que eu dou dica, muda o teu sistema operacional do teu celular para inglês. Essa é a primeira coisa que eu falo. A segunda coisa que eu falo é assistir filmes e séries, né? A gente, querendo ou não, tem gente que assiste novela e tal, mas todo mundo assiste um seriado que gosta e assiste filme que gosta. E hoje em dia, todo mundo assiste via Netflix da vida, ou via Hulu, ou Amazon Prime, ou o seu Telecine, whatever, que você tem Telecine Play, o que for. E a maior parte desses serviços te dão a opção de você colocar a língua, né, original, que é geralmente o que todo mundo faz, deixa a língua original, e aí coloca a legenda, né? E geralmente a legenda está automaticamente para português quando você está no Brasil. O que eu faço, e o que eu já fazia há muitos anos, mesmo antes de mudar para cá, é trocar a legenda de português para inglês
quando tinha disponível. No meu tempo, né, há 5, 6 anos atrás, Netflix não era tão forte assim, e quando eu alugava um DVD, um Blu-ray, o que for, eu já fazia isso. Então há 10 anos atrás, sei lá, eu já fazia isso. Eu pegava um Blu-ray e colocava a legenda em inglês ali, para eu poder acompanhar aquilo ali em inglês. Então isso ajuda muito. Não só porque você está ouvindo o que a pessoa está falando e o teu ouvido, você está prestando atenção no que a pessoa está dizendo em inglês, mas quando a pessoa fala, você pega exatamente ali a palavra como está escrita. Isso te ajuda muito, ajuda no seu vocabulário, ajuda você a aprender gírias e coisas do gênero, né? A terceira coisa que eu faria hoje, que não tinha como fazer no passado, são os assistentes pessoais, né? E o que são os assistentes pessoais? É uma Siri dentro do teu iPhone, é um Google Assistant no teu celular Android, é uma Alexa Alexazinha naquele devicezinho da Amazon. E esses devices, eles falam muito melhor inglês do que eles falam português, né? Então, naturalmente, você deveria falar inglês com eles, porque eles estão mais avançados em inglês. Até todos vão ser bons em português daqui a alguns anos, mas hoje eles são muito bons em inglês. E em inglês, eles conseguem entender de diferentes sotaques de pessoas de outros países, né? Então, mesmo o seu sotaque português, Brasil aí, né, ele vai conseguir compreender. E é legal porque quando ele não te entender, você vai falar de novo. Então você vai se forçar a melhorar o seu próprio inglês, porque um assistente pessoal não está conseguindo te entender, né? E tem muita coisa que a gente cata o celular no Google e faz uma busca que a gente pode perguntar para o nosso assistente pessoal e ouvir uma resposta em inglês e já ir treinando o nosso ouvido. Então isso é uma coisa que com certeza eu faria hoje se eu tivesse para mudar para os Estados Unidos e tivesse que realmente forçar inglês na minha vida. Eu faria o máximo de tentar usar os assistentes. O Arthur, por exemplo, ele usa o Google aqui em casa o tempo inteiro. O tempo inteiro ele fala: Google, qual que é a maior montanha do mundo? Google, o que é isso? Google, o que é aquilo? Então, assim, o Arthur, isso já está ali no dia a dia dele. E se você tem criança, né, se você tem filho e você vai mudar para cá com a família inteira, cara, é fantástico os seus filhos começarem a treinar assim. Porque, querendo ou não, uma criança consegue ter uma certa conversa ali com o assistente, tipo, de perguntar uma coisa. Ah, por quê? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Né? Criança que adora ficar falando por quê. Então isso é legal, não só para você estar ouvindo, mas para os seus filhos também treinarem, sua esposa, todo mundo ali tem alguma forma de ter uma certa conversa, uma certa interação em inglês com alguém que não é alguém real, mas está ali do teu lado o tempo inteiro. Depois que eu falei sobre a língua, né, que você tem que realmente tentar fazer uma imersão da língua, estando no teu país de origem, né, estando no Brasil, a gente tem que falar sobre alimentação. E por que a alimentação é muito, muito, muito difícil? Não importa o país do mundo que você vai morar. Você vai mudar para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Itália, para a França, para o Vietnã, né? Você vai sofrer com a alimentação. Comida nesses lugares é ruim? Ruim é muito discutível, né? Mas é diferente. E por ser diferente, por não ser o que você está acostumado no dia a dia, você vai ter, inclusive aquele cansaço mental que eu falei lá no começo, vai ter cansaço mental aqui de novo, que você tem que pensar o que você vai comer. Quando você está no Brasil, você meio que não pensa. Você fala, tem um estrogonofe, tem um arroz, tem um feijão, tem um bifinho acebolado, tem qualquer coisa, você está feliz, porque você está acostumado a comer aquilo. Foi aquilo ali a tua vida inteira. A tua vida inteira você chegou, você comeu arroz, feijão, bife acebolado, você comeu, sei lá, arroz, feijão e ovo com bife, você comeu estrogonofe, você comeu lasanha. Então, pra você, não existe novidade no sabor e você sabe que você não vai errar, que vai ser sempre bom. Você vai sentar numa padaria, vai pedir um PF na padaria e vai ser bom. Quando você muda de país, não é assim que as coisas funcionam, não é. É tudo completamente diferente. E a alimentação é muito, muito difícil, principalmente se nos últimos meses, antes de você sair do teu país, antes de você sair do Brasil, você tentar matar a saudade. Você tentar comer de forma demasiada aquelas coisas que você gosta, porque você sabe que você vai ficar com saudade. Isso só vai piorar a sua adaptação. Cara, coxinha vai existir sempre. Pão de queijo vai existir para sempre. Você não precisa comer essas coisas de forma demasiada no Brasil, para quando você chegar aqui nos Estados Unidos, ou para Canadá, ou o que for, quando você chegar, você sentir ainda mais falta, porque você comeu aquilo há 2, 3 dias atrás. Então não faça isso. Tente fazer uma desintoxicação, entre aspas, porque não é tóxico, pelo contrário, é bom demais.
mas tente fazer uma desintoxicação desses alimentos que são extremamente brasileiros, né, extremamente locais, para algo mais internacional, né? Então dá um exemplo, uma pizza, um hambúrguer, o próprio arroz e bife, mas não aquelas coisas bem localizadas. Você tem que tentar o máximo que você puder internacionalizar o que você está comendo, para quando você chegar no país, você está acostumado. Vou dar um exemplo. Eu sempre comi no Brasil macarrão da Barilla. Era um macarrão que eu gostava, ia lá, comprava Barilla e comia Barilla, né? Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tinha Barilla. Então a gente ia, comprava o macarrão da Barilla, fazia o molho e tal. Aí você fala assim, não, então você era igual. Não, não era igual. Porque o tomate aqui tem um gosto diferente do tomate do Brasil. O tomate aqui ele é mais adocicado que o tomate no Brasil. Então, apesar de ser a mesma massa e ser o mesmo ingrediente que é um tomate, o tomate tem um gosto diferente. A Coca-Cola tem um gosto diferente. Né? A Coca-Cola no Brasil tem mais gás do que a Coca-Cola aqui nos Estados Unidos. Então, até porque a água tem um gosto diferente. Né? Então, tudo muda. Então, o máximo que você puder desintoxicar a sua saudade de comidas do Brasil, mais fácil vai ser a sua adaptação. Eu fiz o contrário. E o pior, eu fiquei indo e vindo por alguns meses. Então, quando eu ia para o Brasil, eu comia um monte de coisa que só tinha no Brasil e voltava para cá e aí sentia falta de tudo aquilo. Se fosse hoje, eu teria feito o contrário. Eu teria ido mais para um lado, vou comer bastante massa, vou comer bastante macarrão, vou comer bastante carne com batata ao invés de carne com arroz. Sabe, eu mudaria um pouco já os meus pratos para já ir me acostumando a esse lado, porque quanto mais rápido você tiver adaptado, melhor vai ser a tua vida dali para frente. O terceiro ponto que eu falei foi nas estações do ano, né? Você se preparar para as estações do ano, como por exemplo o inverno. A gente chegou aqui no inverno, que é completamente diferente do inverno no Brasil. O inverno no Brasil, apesar de ser em alguns lugares serem frios, por exemplo, eu morava em Maringá, chegava a ter dias bem frios em Maringá, mas eram pouquíssimos dias ali, eram alguns dias, né? E esses dias eram frios, mas não chovia. Aqui é exatamente o contrário. Aqui quando tá frio, chove, e chove bastante. E assim, é frio de verdade, não um pouquinho frio. A outra coisa diferente quando você muda pra cá é que além de ser extremamente frio, é frio na rua, mas quando você entra, por exemplo, no supermercado, tem aquecimento, é super quente. E aí você tem que aprender que a própria vestimenta, né, as próprias roupas que você usa, tem que ser completamente diferentes do que você estaria acostumado no Brasil. Né? No Brasil você estaria acostumado a botar um casacão pesado para sair. Aqui é o contrário, aqui a gente se veste, como a gente gosta de dizer, em camadas. Você bota uma camiseta de manga comprida, aí você bota um suéter fininho, aí você bota um moletom que nem eu estou usando agora, e aí se precisar você bota uma jaqueta por cima de tudo isso. Por quê? Porque quando você chega, por exemplo, num lugar como, por exemplo, no mercado, talvez eu só tire a jaqueta, não tire a jaqueta e o moletom. Então você vai se vestindo em camadas ali para você entender. Isso é uma coisa que eu realmente tive que aprender a mudar de país. Isso é uma coisa que você vai aprender quando você muda de país. Mas o que eu realmente quero deixar aqui de ensinamento, que foi difícil pra gente nisso, foi que a gente não estava acostumado a passar longos períodos dentro de casa. A gente não estava acostumado a ter longos períodos de que a única coisa que a gente fazia fora de casa era, por exemplo, levar o Arthur na escola e trazer, eu ir para o escritório e voltar. A gente não estava acostumado a isso. A gente estava acostumado a ter vida social que realmente acontecia todos os dias, né? E aqui você vê que esse lado, por exemplo, de vida social bem ativa e tal, ele acontece muito nos períodos em que o tempo é muito bom. Né? Ali você pega a primavera, outono e verão, ali as atividades sociais acontecem. Tem os jogos das crianças, tem atividade na escola, tem atividade na cidade, tem 4th of July, tem um monte de celebração, tem o próprio Halloween, tem um monte de coisa que acontece. Na hora que chega no inverno aqui, o país meio que hiberna. Né? Assim, eu tô dando uma exagerada, mas o país entra numa velocidade de cruzeiro muito menor do que estava nos outros meses. As pessoas ficam realmente dentro de casa, as pessoas não querem sair de casa, só saem de casa para fazer o que tem que fazer e voltam para casa. Então, mentalmente, você precisa se preparar para passar longos períodos dentro de casa. E eu não me preparei para isso. Né? Hoje eu estou super preparado depois de 5 anos. Então a gente cria nossas atividades dentro de casa, a gente está acostumado a ler muito mais, a ver muito mais filme, a ficar muito mais tempo nós juntos brincando entre a gente, do que a gente estava quando estava no Brasil. Então, mentalmente falando, você tem que estar preparado para esse ponto que é passar longos períodos dentro de casa. Então, se é, por exemplo, só você e tua esposa, é muito mais fácil, eu acho. Quando você tem uma criança é muito mais difícil, porque você precisa queimar energia, né?
Então eu aconselho fortemente você a pensar coisas que você pode fazer com o teu filho, com a tua filha, hobbies, atividades dentro de casa, para poder fazer eles queimarem essa energia que eles têm, sem estar desesperado de estar indo de casa, né? Isso é muito, muito importante, e quem está indo para uma área bem fria, como por exemplo Nova York da vida, você passa 5, 6 meses às vezes num inverno muito grande, na qual 2 ou 3 meses você tem muita neve, e aí sair de casa é realmente impossível sair de casa. Para sair de casa é um transtorno, é um grande transtorno sair de casa. Então se prepare mentalmente para isso. Veja muito bem para onde você está indo, como vai ser a temperatura média no inverno, porque só vivendo dá para dizer o que é. E só a experiência vai te dizer como é difícil, né? Você deve pensar, não é tão difícil assim, você deve estar exagerando, mas o ritmo do país muda completamente no período do inverno. A gente começou o inverno aqui agora, sabe que esse ano é inverno, mas pandemia, mas mesmo nos anos anteriores a velocidade do país reduz e reduz muito, tá bom? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu falar uma coisa que eu não falei sobre o primeiro item. Uma das coisas que a gente gasta muito tempo hoje em dia é dirigindo, ou caminhando, ou fazendo alguma coisa do gênero, e a gente tem muita mania de ouvir podcast, né? Ouvir alguma coisa, não só música, mas ouvir podcast, né? Ouvir entrevistas e tal. Isso é uma coisa que ficou muito mais forte nos últimos 3, 4 anos, mas que eu já ouvia podcast lá atrás, né? Mas hoje tem muito mais conteúdo bom. Então, uma coisa que eu faria para você, ao invés de gastar o tempo no trânsito ouvindo a CNN, a CBN, ouvindo a Jovem Pan, ouvindo o que for, bota um podcast, vai ouvindo um podcast em inglês para o teu ouvido daquela acostumada que eu falei. Dirigir uma tarefa tão automática, né? Você fica ouvindo ali, vai preparando o teu ouvido para novas palavras, novas expressões, novas gírias. Isso é bem importante. Eu teria feito isso, coisa que eu não fiz antes de mudar para cá. Então, com certeza a minha adaptação teria sido melhor se meu ouvido tivesse preparado. Coisa que assim, eu sabia falar inglês, eu sabia ouvir inglês, mas o meu ouvido não estava preparado para ouvir inglês 24 horas por dia. Então, dica que eu dou tente preparar o teu ouvido ao longo dos meses que antecedem a mudança, né? Vai preparando o ouvido para você estar bem afiado quando chegar aqui. E aí, para fechar o vídeo, faz um comentário aqui o que você achou dessas dicas, o que você faz que eu não falei aqui, o que você está fazendo, ou que você sabe que funciona, né? Coloca aqui nessa lista, se inscreve no canal e também olha os meus outros canais, vou deixar aqui no primeiro comentário a lista dos meus outros canais que eu falo de outros assuntos, tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau!